Olá, voltamos ao vivo com você nessa manhã do dia 31 de agosto, o último dia do mês de agosto. É tradicional já que os dias sejam dedicados em leis para algumas categorias e situações. Todo dia nós temos um dia de tal, dia tal, dia tal, dia tal. Hoje, dia 31, é o dia do nutricionista, uma profissão que acabou tendo uma exposição muito grande nos últimos anos, quando as pessoas também começaram a se preocupar com a sua alimentação, reeducação alimentar e o cuidado com a alimentação relacionado à saúde e à atividade física, estética, etc. e tal. E percebemos que houve uma procura muito grande também de pessoas para se especializarem nesta área. Por isso, a nutricionista ou nutricionista é uma profissão que está em foco, que está, digamos, na moda. E para falar sobre essa profissão no dia do nutricionista, eu estou aqui recebendo a visita da nutricionista Marúcia Possamay. É Marúcia mesmo, né? Isso mesmo. Bom dia, tudo bem, Marúcia? Bom dia, tudo bem. Possamay. Possamay. Aqui de Rio do Sul ou da onde? A minha família é de Laurentino, Rio do Oeste, a família do meu pai, né? Possamay de lá, né? Isso mesmo. Tá certo. Você está situado em Rio do Sul agora? Estou morando em Rio do Sul. Eu sou de Lontras, né? Mas há um ano eu estou morando em Rio do Sul e antes disso eu estava há 9, quase 10 anos morando em Blumenau. Devido até à tua própria vontade de se tornar uma nutricionista, você fez o curso na FURB, é isso? Isso mesmo. Quanto tempo de curso? O curso, na época que eu fiz, durava 4 anos e meio. Agora não mais? Agora eu acho que a nova grade está com 4 anos, 8 semestres agora. Legal. Você lembra qual foi o momento em que você se decidiu em ser nutricionista, antes mesmo de começar o curso? Olha, eu quero ser nutricionista. Veio do nada ou houve algum momento, alguma situação? Não, eu tenho uma história, assim, né? Na verdade, é aquela coisa, né? Quando a gente se forma no terceiro ano, finaliza o ensino médio, a gente fica meio perdido. Eu sempre queria alguma coisa relacionada à área da saúde. Certo. E aí, quando chegou na época do vestibular, eu lembro como se fosse hoje, eu fazia alguns cartazes para estudar para o vestibular, biologia. Então, eu fazia desenhos de célula para estudar e colava na parede do quarto. CDF. Você era bem CDF? Me chamavam de CDF. É mesmo? Sim. Essa expressão famosíssima, né? Isso mesmo, me chamavam assim. E aí, eu estudando, e um dia pensei, nossa, mas eu gosto tanto de desenhar, vou fazer design. E aí foi um tiro no pé, né? Porque não era o que eu queria. Você passou? Passei no vestibular e comecei a fazer. E aí eu comecei e eu não gostei muito quando eu comecei. Eu me sentia meio peixe fora d'água, sabe? O que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. É mais divertido desenhar o cartaz do que estudar esse negócio aqui. Isso mesmo. A criatividade para aquilo do design não era bem o que eu imaginava, enfim. E aí, eu, no início da faculdade, falei com uma das minhas veteranas e ela falou, não, Marúcia, calma que daqui a pouco melhora. Aí eu falei, tá, então eu vou esperar. Ela falou que no terceiro semestre ficava bom. Vamos aguardar o terceiro semestre. Aguardei o terceiro semestre. Ai. E aí, quando chegou no terceiro semestre, eu vi que não era para mim, eu não me identificava com aquilo lá. Aí, chorando, eu conversei com os meus pais para falar eu não quero mais fazer essa que droga. eu não queria mais, que não era com aquilo que eu me identificava. Nada contra o curso, mas você que não era. Não, tinha gente que fazia trabalhos incríveis lá e era muito legal eu ver. Mas não era para mim, não me identificava com aquilo. E aí, eu conversei com eles e eles super apoiadores, né? Eu acho que não tem coisa mais frustrante do que você fazer na sua vida algo que você não gosta, né? Exato. E eles me apoiaram muito para mudança. Aí eu falei, bom, eu tenho certeza que eu quero a área da saúde, agora eu preciso descobrir o quê. Aí eu fui pesquisar um pouco, uma das colegas que morava comigo lá em Blumenau na época fazia nutrição e eu já gostava do que eu via ela fazendo. Aí eu fiquei em dúvida, vou fazer odontologia, vou fazer nutrição, fiquei aquela dúvida, decidi pela nutrição. Arrisquei, eu não tinha certeza nenhuma se eu ia gostar. E meus pais me dando carta branca. Se você não gostar, pode mudar de novo, né? E aí foi onde eu comecei e desde o primeiro semestre já me apaixonei, já gostei. Sempre estudei muito a faculdade inteira e cada semestre eu gostava mais. Não precisou ter terceiro semestre? semestre? E me encontrei. Não precisou ter logo, terceiro semestre? Não. Já no primeiro, é aqui mesmo que eu No primeiro fico. semestre eu já gostei. Isso é muito legal e isso tem se discutido muito, essa, muitas vezes, obrigatoriedade do jovem sair do ensino médio e já com uma decisão tomada sobre uma profissão. Primeiro que ele vai ter que estudar muito, se dedicar muito, e depois exercer essa profissão. Muitas vezes ele vai no embalo, vai na fama, vai naquilo que os amigos comentam, não é aquilo que ele quer, o pai, a mãe que gostariam que fosse, e ele acaba se sentindo
muito triste com isso tudo, né? É verdade, porque acaba sendo um pouco frustrante você se forçar a fazer algo que você não está tendo prazer. Eu lembro na época da escola, quando a gente tinha com psicóloga orientação vocacional, né, e tudo mais. Eu lembro que uma coisa que ela falou e me marcou muito, ela disse assim pra gente, que quando a gente escolhesse a nossa profissão, é a roupa que a gente vai vestir todos os dias. E eu encaro muito isso hoje quando eu me vejo como nutricionista. Ser nutricionista é a roupa que eu visto todos os dias, exatamente, né? Isso. E isso me dá prazer, me traz alegria. Aí você não trabalha, você tem prazer. Tem prazer, exatamente. Jonas, desliga o ar que agora está começando a me dar tosse nesse negócio. Você pode desligar. Eu estou com uma tossezinha. Não vou nem perguntar se você sabe alguma coisa boa para tosse. Estar bem alimentado, estar bem nutrido também é uma forma de você estar com as suas defesas em dia, em ordem e ter uma menor exposição a doenças também. Mas vamos lá, basicamente, o que faz um nutricionista? Então, tem algumas áreas de atuação que a nutrição apresenta, né? Eu hoje atuo em consultório, então é nutrição clínica, né? Onde eu faço atendimentos aos meus pacientes. Mas tem uma gama de outras áreas que o nutricionista pode atuar. O meu primeiro trabalho como nutricionista foi como nutricionista educacional. Então, numa escola, trabalhando na elaboração de cardápio para as crianças que estudavam naquela escola, fazendo educação nutricional, que são trabalhos, projetos. O que a rainha que estava aqui faz. A rainha que estava aqui dando entrevista, ela faz isso lá em Taiwan. Ai, que legal, exatamente. Então, tem nutricionista que trabalha na educação, tem nutricionistas que trabalham em restaurantes, em unidades de alimentação e nutrição, que aí elabora o cardápio para um determinado público que trabalha numa empresa, por exemplo. Então, tem uma gama de atuações no serviço público, né? Então, o sistema de atendimento ao público, ele conta com nutricionista, tanto para atender no atendimento em si, a população, fazendo consultas, como em outros setores, né? Por exemplo, na alimentação escolar, também tem nutricionista atuando. Tem a nutrição voltada também para a terceira idade? Sim. Especificamente trabalhando com a geriatria, por exemplo? Com certeza. Em consultório, muitas vezes eu atendo pessoas que se encontram nessa melhor idade, né? E a gente tem que considerar essa individualidade para estar trabalhando e colocando aquilo que é mais importante naquela fase da vida. Muita gente relaciona nutricionista àquele cara que passa dieta. Não é bem isso, mas pois é. Tem disso. O termo dieta é um termo que eu não gosto muito, né? Porque foi muito batido, foi muito usado. Foi muito usado. Assusta também, né? Isso mesmo. Ele remete muito a algo que você faz por um período e depois você vai abandonar, né? Como se não fosse algo para a vida. Então, eu gosto muito de usar o termo reeducação alimentar, né? Eu elaboro com o meu paciente um plano alimentar para ele, né? Não é um plano fixo, a gente vai ajustando e vai dando novas caras para ele de acordo com a necessidade daquele paciente. Dieta ainda parece que lembra um pouco ao famoso regime, né? Que as pessoas falavam, estou em regime. Parece que é um decreto de morte para a pessoa. Um sofrimento. Você foi condenado a uma dieta, um regime. Assusta a pessoa, meu Deus, estou ferrado, cara, o que foi que eu fiz, Deus? Exatamente, e aí já assusta, e aí a pessoa já vai com a palavra dieta em mente, e aí aquilo não vai se tornar algo sustentável, né? E eu acho que a gente tem que trabalhar com algo que mude a conscientização da pessoa, que ela passe a se relacionar de uma forma diferente com o alimento. A gente conversa contigo representando a classe, porque hoje é o dia do nutricionista e talvez quem está aí, o jovem que está assistindo, puxa, é legal esse negócio aí, cara, me identifico, eu ia fazer tal coisa, mas acho que não vou fazer cartazinho, não. Vou fazer nutrição. Mas com relação à nutrição, também, como qualquer outra profissão, tem que estar sempre se especializando. Você já fez 2 pós e vai para a terceira. Isso mesmo, não dá para parar. Comecei agora minha 3ª pós-graduação, estou indo esse final de semana para o 2º final de semana de pós. E é isso, a nutrição é uma ciência que ela está evoluindo constantemente e a gente tem que estar acompanhando esse ritmo, né? Então, não dá para parar. Cursos de extensão, tem que estar sempre fazendo para saber o que está acontecendo, o que está saindo de mais novo relacionado à alimentação. As pessoas estão procurando mais o nutricionista, né? Elas querem reaprender a se alimentar da maneira correta. Estão. Assim, eu fico bem contente quando eu vejo o quanto as pessoas estão ficando preocupadas com a alimentação. Afinal, é a raiz de tudo, né? Isso. Então, com a alimentação, a gente consegue mudar tanta coisa. Eu sou suspeita a falar. Você é apaixonada? Mas sou apaixonada por nutrição e eu vejo o quanto ela pode
transformar a vida das pessoas, né? O quanto ela pode, com alguns detalhes que a gente vai ajustando e mudando, o quanto muda a vida da pessoa. Tem uma relação do ser humano com a comida que ele é muito interessante. Eu acho que vamos esquecer da questão pura e simples de se alimentar, nutrir o corpo, né? Que você precisa comer alguma coisa. E quando o neguinho está com fome, ele come, seja o que for. É isso aqui mesmo, bora. Tá, vamos esquecer essa parte, que é uma relação de prazer com a comida. E essa relação de prazer com a comida, sem falar também de que ela pode ser uma relação danosa, quando você, no caso de ansiedade, seja o que for, acaba tendo uma relação muito difícil e complicada com a comida. Sim. Mas vamos a essa relação de prazer, o bom prazer da boa comida. E quando se fala muitas vezes em reeducação alimentar, se fala nos palavrões de dieta e regime, algumas pessoas não entendem, não, eu não vou fazer porque eu vou perder o prazer de comer, eu tenho o prazer ou de fazer e de me alimentar com coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho uma opinião particular de que você tem que achar um equilíbrio e não pode perder esse prazer, essa relação prazerosa que o ser humano tem com a comida. Não aquela somente para nutrir, né? Mas aquela para te satisfazer, dar prazer. Perfeita a sua colocação, perfeita. Eu acho que a gente, como nutricionista, eu e minhas colegas, a gente tem que trabalhar considerando todos esses aspectos culturais, de paladar, o social, e tentar reunir tudo isso e, em conjunto com o paciente, elaborar aquilo que é mais positivo para ele. Porque, de repente, se faz logo, inicialmente, enfim, uma restrição muito grande, aquilo pode acabar trazendo um outro tipo de reflexo, né? Tristeza. Então, tem vários perfis de pacientes, né? Tem alguns que já têm um perfil diferente, que a gente consegue fazer mudanças mais importantes, mas tem outros que não. Então, é muito importante que a gente faça esse equilíbrio, é uma palavra que eu uso muito que legal. Você falou, que eu gosto muito, de levar a vida em equilíbrio para que ela seja leve. Como a alimentação ela está muito presente em vários aspectos da nossa vida, isso tem que ser considerado, porque senão a pessoa vai num evento e aí aquilo acaba sendo um peso ainda maior, o fato de ela não conseguir, não se sentir integrada no grupo porque não está comendo, e aquilo começa a prejudicar a nível mental a vida dela, né? Então tem que considerar essa questão junto. Tem que ter cuidado para não virar um escravo de uma coisa que era para ser boa e acaba sendo ruim. Exatamente. Tem que ter esse equilíbrio. A gente tem visto também uma preocupação muito grande com crianças. Vamos sair um pouco da rede de ensino pública, que já tem essa preocupação, e coloca lá os seus nutricionistas. Hoje toda a prefeitura tem nutricionista, na Secretaria de Educação, cuidando da alimentação das crianças. Ótimo, fantástico. Hoje, gente, é uma coisa muito legal e interessante, a criança aprende a comer na creche. É lá que ela aprende. Ela aprende muito mais lá do que em casa, porque em casa tem os vícios do papai e da mamãe. Na creche, não. Verdade, Na creche tem um cardápio que é balanceado, que é estudado e que é desenvolvido através da nutricionista. Então, ela começa... E eu acho isso muito legal. Na creche, ela já ter esse contato com comidas dos mais variados tipos, etc. e tal. Mas eu volto à relação ruim, que é com o papai e com a mamãe. Lá na creche, ela come bem. Chega em casa, papai e mamãe entopem ela de o que aquilo que... Enfim, como fazer com que essa criança tenha esses dois mundos, a relação familiar, às vezes um pouquinho complicada, e a relação muito boa na creche. Eu sempre falo que os pais, eles são os grandes exemplos, né? Então, essa é uma questão bem importante quando eu atendo criança, que eu sempre falo, né? Você é o espelho da criança, né? Ela vai reproduzir isso. Minha última paciente que eu atendi agora de manhã, a gente ainda conversando um pouco sobre o consumo de vegetais dela, ela falou, Marúcia, por mais que às vezes eu não tenha tanta vontade assim, eu consumo porque minhas duas filhas estão ali na mesa comigo, me olhando e vendo eu comer. Eu tenho que ser o exemplo. E cai perfeitamente como uma luva como o que você está falando aqui. É exatamente isso. Os pais serem o exemplo para os filhos, para que eles reproduzam aquilo e continuem levando isso. Na infância, a grande oportunidade que nós temos de começar a determinar as preferências alimentares da criança, né? O que ele vai consumir com maior frequência, fazer essa educação do paladar. Então, é um momento chave para conseguir realizar isso. Aquela relação que eu falei que nós temos com o prazer da comida, tem também na infância. A gente não pode deixar que a criança seja criança. E às vezes ela se expõe a alguns alimentos que não são tão recomendados. Aí o pessoal fala em refrigerante, doces, balas, sorvete, chocolate.
né, os hambúrgueres, as pizzas, etc. e tal. Como fazer com o papai e a mãe que estão assistindo, fazer com que a criança não perca o fato de ser criança, mas ao mesmo tempo fazer com que ela também tenha uma alimentação saudável. Como fazer isso? É um trabalho desafiador para os pais, com certeza. Isso eu não acho que seja uma parte simples e fácil de lidar. Mas o que eu sugiro é o seguinte: o que está no seu controle, papai e mamãe, cuide ao máximo, porque é saúde que você está dando para o seu filho. Mas lembrar do equilíbrio. Vai existir um aniversário que ele vai ir, né? E é sempre rodeado, eventos de alimentos que não são muito interessantes para o nosso corpo. Mas está tudo bem se durante a rotina, no dia a dia, nutre o corpo, consome aquilo que precisa comer para ser saudável. Quando vai lá, naquele momento pontual, consome, né? E o que eu observo muito, que tem alguns pacientes que me relatam, é o seguinte: por exemplo, pais que demoram para expor a criança ao consumo de refrigerante. Certo. Ontem eu atendi uma paciente que ela me falou: Marúcia, a primeira vez que ele tomou um gole de refrigerante foi aos 5 anos de idade. Ontem não, antes de ontem. Foi aos 5 anos de idade. E o que aconteceu? Quando ele tomou, ele chegou em casa e ele falou assim para mim, foi em aniversário na escola que tinha o refrigerantezinho. Chegou em casa e falou assim para mim: ai, mamãe, eu tomei Guaraná, mas eu nem gostei muito. Ele nunca tinha experimentado, então aquele sabor novo para ele não era familiar, não agradou muito. Então, existem os dois lados, como existem crianças que gostam muito viciadas, do primeiro gole. Mas eu acho que se retardar um pouco esse contato, o primeiro contato da criança com, principalmente o refrigerante, já ajuda bastante, né? Com certeza. Para que ela já tenha idade para pensar, escolher e fazer essa... Exatamente. Educação de paladar, né? E isso é muito legal. Pessoas com restrições. Hoje virou uma febre a famosas... eu tenho restrição à lactose, eu tenho restrição a isso, aquilo, outro. Nós estamos realmente com tantas restrições, são verdadeiras ou viram um pouco moda? Então, o que acontece é que cada vez mais eu vejo no consultório pessoas que estão com problemas de boa digestão de alguns tipos de nutrientes. A lactose é um deles, né? Cada vez mais a gente observa o quanto vem crescendo o número de pessoas com intolerâncias e alergias. Essa questão toda, principalmente das alergias alimentares, onde entram muitas restrições, eu observo muito, eu acho que pelo mudança de padrão da alimentação que a gente tem hoje. As pessoas estão comendo, já há alguns anos isso vem acontecendo, uma alimentação muito rica em alimentos ultraprocessados, em alimentos muito industrializados. E aí, o nosso corpo ele não está, de fato, preparado para digerir e metabolizar essa química toda que as pessoas estão ingerindo. E eu acredito muito que seja essa reação toda que o corpo começa a desenvolver algumas sensibilidades, porque começa a prejudicar a saúde intestinal, por exemplo. E quando a gente fala em saúde do corpo, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é no nosso intestino. Segundo cérebro. Segundo cérebro, perfeito. E aí o que acontece? Acaba agredindo muito o intestino no longo prazo. As pessoas têm uma facilidade maior a desenvolver a sensibilidade a alguns alimentos. Então, de fato, eu observo que tem crescido muito. Por conta de uma industrialização maior dos alimentos do que até pelo próprio alimento, né? Porque nós temos aí um passado, as pessoas, no meu tempo a gente tomava leite, não acontecia nada, mas era uma outra realidade também. Outra realidade. O leite também era diferente, né, do que se consome hoje. Era um leite, né? Era leite, exatamente. Falando nisso, já acabou o tempo. Eu ia perguntar dessa questão dos produtos cada vez mais naturais, sem química. É importante isso, né? Fundamental. Procurar uma alimentação o mais comida de verdade possível, né? Quanto mais comida e menos produto, melhor. Porque é para isso que o corpo do ser humano foi feito. Valeu a pena o sacrifício para se formar e as pós? É uma grande profissão? Valeu demais. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Para quem está interessado, vá atrás, conheça, converse com quem já está na área. Isso é muito importante, né? Eu vejo hoje o quanto faltou lá no início para mim e quem quiser tirar dúvida, enfim, eu apoio aí seguir o caminho da nutrição para espalhar saúde por esse mundo, Legal. Querida, prazer tê-la aqui com a gente, sucesso na tua profissão. Nota-se, é visível o teu amor, a tua paixão. Isso é muito legal, cara. Muito um profissional apaixonado pelo que faz. Muito obrigada, realmente. Quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, eu falei: que alegria vir no Dia do Nutricionista falar sobre essa profissão que eu amo tanto executar. Agradeço muito pelo convite, para mim é sempre um prazer imenso falar sobre nutrição. Legal, fico feliz. Um beijo grande para você. Obrigada. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, já acabou a semana e acabou o mês, gente. Amanhã já é setembro. Até lá, tchau.